Amanhã, domingo, será a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio e aqui no programa nós temos informações importantíssimas, principalmente para você que vai fazer a prova. Vamos agora com o diretor-geral do Castanheira, o professor Ulisses, vai dar essas informações, principalmente para aquela turminha que quer passar na prova do Enem. Vamos falar do Enem? Nesse próximo domingo, dia 11, será a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Você deve se preparar, porque agora o bicho vai pegar. É matemática e ciências da natureza, física, química e biologia. Vem muito cálculo por aí, principalmente em matemática e física. Biologia, como você sabe, não é uma prova de cálculo, a não ser que envolva algo associando ou relacionando a biologia com física e química. E aí você vai ter que estar atenado que essas questões de biologia podem envolver química, podem envolver física e matemática também. A ideia é você fazer uma prova exaustiva. Porque quando você pega o boletim de questões de uma prova que envolve cálculo, você deve fazer inicialmente as questões que não envolvam cálculo. Porque geralmente essas questões que envolvam cálculo são questões que você gasta 5 a 10 ou 15 minutos para fazer, que é um erro. Você não pode demorar muito tempo para fazer uma questão de cálculo. Então, faça uma visão geral de todo o boletim de questões. Faça primeiro as questões que você tem que fazer, que são aquelas questões fáceis. Faça as questões fáceis, porque segundo a avaliação do Teoria de Respostas ao Item, que é a avaliação, é assim que é avaliado, a prova do Enem não é uma prova personalizada, é uma prova que você tem que ter o conhecimento mínimo. Então, esse conhecimento mínimo é o que você deve carregar após o ensino médio, carregar para a vida toda. Então, escolha primeiro as questões fáceis, resolva essas, você não pode errar. As questões difíceis são aquelas questões que poucos vão acertar, né? A maioria acerta porque dão um tiro certo ao alvo, mas por sorte. E no TRI, na avaliação do Enem, não conta a sorte. É exatamente uma prova que vai exigir uma personalidade do aluno. Que tipo de personalidade? Se ele tem realmente o conhecimento mínimo ou um currículo mínimo de conhecimento para que ele possa entrar numa universidade. Em química, sou professor de química, vai uma dica aí. Em funções orgânicas, álcool, fenol, éter, cetona, aldeído, você não pode deixar de reconhecer esses grupos funcionais. Geralmente uma questão de química que envolve funções orgânicas, hidrogenadas, oxigenadas e nitrogenadas, como aminas, amidas. Você deve reconhecer o grupo funcional. Geralmente vem um texto importante da indústria, por exemplo, indústria farmacêutica, em que alguma medicação é aplicada ou então alguma substância é aplicada, e aí você só apenas tenha que ter o conhecimento de reconhecer o grupo funcional da função química solicitada. Pode ser um fenol, esse ano, pode ser uma amina, pode ser amida. Não se esqueça que os grupos funcionais da proteína é o grupo amida, né? É a ligação amídica que se pede numa proteína. Isso é importante, hein? Então, pode cair a proteína. Não se esqueça que o grupo funcional é amida e a ligação é a ligação peptídica, que liga, então, exatamente um aminoácido com uma amina formando o grupo amida em proteína. Ligação peptídica. Cuidado também com isomeria. Se eles pedirem isomeria espacial ou isomeria configuracional, que a gente chama também de estereoisomeria, geralmente eles podem envolver aí ou uma medicação para isomeria ótica
exemplo, por exemplo, da talidomida na década de 50, como apareceu lá na década de 50, a talidomida tendo 2 enantiômeros, 2 isômeros óticos ativos, que não se tinha conhecimento na época, década de 50. Os médicos prescreviam a talidomida para reduzir náuseas, vômitos em mulheres gestantes, né? Mas elas também produziu dentro do seu organismo uma substância oposta, que era o enantiômero dessa talidomida, o levógeno, que causava anomalias fetais. Então se buscou uma pesquisa porque crianças nasciam com deformações, e aí essas crianças com deformações eram filhas ou filhos de mães que tomavam a talidomida na década de 50. Foi uma grande descoberta e reduziu-se muito ali o nascimento de deficientes físicos ou então mentais, ou então com anomalias genéticas, né? Então isso foi importante. O conhecimento da isomeria ótica foi importante para a indústria farmacêutica. Pode aparecer aí algo envolvendo conceitos de enantiômeros, mistura racêmica, destrógeros, levógeros, o cálculo de isômeros óticos ativos, é importante. Se envolver isomeria cis-trans, cuidado que pode aparecer uma substância, uma forma de um feromônio, apenas para você saber se esse feromônio, a estrutura desse feromônio, está envolvendo a isomeria cis-trans. Não te esquece também que em química e eletroquímica é importante, né? Pilha de Daniel, você tem que saber o padrão, de aplicar exatamente as relações que envolvem na eletroquímica. Boa prova! Espero que você realmente tenha uma excelente prova, principalmente o nosso aluno do Colégio Castanheira, que foi preparado nesses 3 anos do ensino médio. E desejo a vocês boa sorte, muita calma, se alimente antes da prova e faça tudo com clareza, com calma. Como eu já falei, primeiro as questões mais fáceis, deixa as questões mais difíceis por último, que você perde muito tempo. Boa prova!